Hoje é feriado aqui em Recife e eu vou aproveitar para terminar de ver o assunto de uma matéria que eu vou ter prova semana que vem. A matéria é termodinâmica aplicada e por enquanto vai ser só essa prova que eu tenho para fazer mesmo. E até agora não tem nenhum trabalho, se eu não me engano. Talvez segunda-feira que vem tenha algum trabalho para fazer. O professor já passe o trabalho. E aí, hoje, como eu não tenho aula, a minha meta é terminar de ver todo o assunto, toda a parte teórica. E essa é uma matéria que só tem uma aula por semana, então amanhã é o último dia que eu tenho para tirar dúvidas. Tem como tirar pelo WhatsApp também, mas presencialmente com o professor amanhã é o último dia. Fora isso, também tem que imprimir meu formulário aqui. Nossa, parando pra ver até que foi muita coisa, não foi? 8 páginas. Não sabia que tinha sido isso tudo, não. Quanto ao assunto dessa prova, deixa eu ver aqui. Ainda faltam alguns tópicos pra ver. Mas o assunto dessa prova vai ser o ciclo de Rankine, basicamente, com o superaquecimento, reaquecimento e o regenerativo. Também vai ter eficiência entrópica, perda de carga e perda de calor, que foi isso que eu já vi até agora. Aí ainda tem a parte que eu não vi, que é a parte de ciclo de refrigeração, ciclo Otto e diesel, ciclo Brayton, que eu não sei pronunciar, mas se eu não me engano o professor também não deu isso ainda. Ele vai dar amanhã, vai terminar amanhã. E aí vai ser esse o assunto da primeira prova. São 9h30, não passei esse tempo todo estudando, mas adiantando o que eu fiz até agora, eu tava esperando o tablet carregar um pouquinho mais. Eu terminei de ver até a parte de ciclos de refrigeração. Ó, até agora
Aqui tá falando mais dos ciclos de Rankine, dos tipos. Aí, aqui ainda do Rankine, aqui ainda é Rankine. Aqui já começou a parte de refrigeração. Mas é basicamente isso que eu vou fazer. Só que antes eu ainda vou ver aqui o que foi dado na aula da turma de GT que eu vou acompanhar amanhã. Que eu vou acompanhar uma turma amanhã, a primeira aula, só que essa turma tem uma aula na segunda também, que eu não acompanho. Então eu tenho que ver qual foi a aula que eles tiveram, pra poder saber o que vai ter amanhã de assunto e também de peça pra eles fazerem. De peça pra eles fazerem, eu vou fazer prova antiga, porque assim eu já aproveito e tiro dúvida amanhã. Apesar que amanhã eu vou ter aula antes da aula. Amanhã eu vou ter tempo antes da aula pra poder estudar. Mas eu quero fazer questões agora, porque assim eu vou poder fazer mais ainda. E esses outros ciclos, como ele não falou tanto, mesmo que caia na prova, vai valer menos pontos do que o de Rankine, que ele falou mais. Termo aplicado antes da primeira prova, que é quarta-feira que vem. Esse vídeo eu tô gravando na quarta-feira, então falta uma semana pra prova. E tem uma ótima notícia pra isso. Eu falei que ia ter o ciclo Otto, Diesel e Brayton, não sei se assim pronuncia. Mas não vai ter, vai ser só os de Rankine e os de refrigeração e eficiências entrópica. Então é só isso que vai cair, que foi basicamente o que eu já estudei. Só que aí sobre as questões que eu disse que eu ia fazer ontem, eu fui tentar fazer, eu não consegui. Só que eu acho que eu peguei algum valor errado. E aí não tava batendo. Eu vou até ver exatamente no que tava errado. Falei com um colega hoje, ele explicou como foi que ele fez. E aí, uma coisa que eu fiz hoje, que eu acabei não gravando, porque eu tava cansada, foi ver o Responde Aí, as coisas que tinha. Porque se não tava conseguindo responder a questão, não era só... A questão não era difícil de nada. Só que eu acho que tinha alguma informação pra mim que tava desconectada. E aí eu fui ver no Responde Aí, porque como ele explica bem explicadinho, principalmente pra quem tem dificuldade, aí eu fui ver, porque assim ele explica passo a passo cada coisa e podia acabar juntando uma informação com outra, que era exatamente o que eu precisava pra resolver a questão. Então, eu ainda não terminei de ver tudo, tá? Porque eu também fui fazendo algumas questões que tinha. Vou responder aí, questões bem básicas, só pra fixar o conteúdo mesmo. Aí eu vi um pouco aqui de introdução a ciclo de potência e refrigeração.
a parte bem básica assim. Tem a parte de ciclo de Carnot que eu ainda vou ver. Tipo, tem todo um módulozinho de ciclo de Carnot e segunda lei da termodinâmica. Até agora eu só vi um tópico, mas ainda faltam os outros. E aí eu pulei pro de Rankine na parte de máquinas térmicas e refrigeradores, porque como eu queria fazer a questão, aí eu fui ver se o de Rankine iria me ajudar a fazer mais rápido, sabe? Antes de eu ver os outros, mas eu vou ver os outros também. É segunda-feira, são 6 e alguma coisa, não sei exatamente a hora, e eu tô me arrumando pra poder ir. Primeiro eu vou ter monitoria de GT, depois eu vou ter uma aula de materiais de construção mecânica, e depois eu vou voltar pra casa. Não vou ver a aula da tarde, porque eu vou resolver estudar pra prova de quarta. Indo pra monitoria de GT agora. Logo depois eu vou correndo pra materiais de construção mecânica, então acho que não vai dar pra gravar. Quando acabar a aula de materiais de construção mecânica, eu vou voltar pra casa. Cheguei em casa agora, 1h30 mais ou menos. Eu vou almoçar e depois eu vou começar a estudar. Então, já almocei e eu dei um tempinho também. Agora são 3h30 da tarde e eu vou voltar a termodinâmica. São várias provas antigas que tem nessa matéria para fazer. Eu já fiz algumas e eu vou tentar fazer o resto hoje, talvez termine amanhã. E ó, eu separei o volume de controle na turbina, na bomba, na caldeira, na turbina e embaixo não precisei de condensador. Aí eu achei tudo isso, só que essa parte daqui de cima, tirando essa parte daqui desse entalpia, essa parte daqui eu não precisava achar para resolver a questão. Mas ainda assim eu fiz e no final eu vi, realmente eu não precisava disso. Só que fazer dessa forma assim, separando bem os volumes de controle, acabava perdendo muito tempo, porque eu ficava anotando coisas que não precisava. E aí, uma coisa que eu fiz, ficou bagunçado? Ficou, mas me ajudou mais na hora de resolver. Ficou feio o desenho, também ficou, muito. Só que eu fiz o ciclo, eu sempre desenho o ciclo e desenho o diagrama TS. E eu fiz o ciclo, no próprio ciclo eu já ia anotando os dados que eu tinha. Eu acho que não tá focando, mas era isso que eu ia fazer. Eu fazia o ciclo, que tá horrível, mas eu ia anotando os dados que eu tinha em cada etapa. E aí eu vi, pra achar alguma coisa aqui no estado 2, eu tinha que... Estado 2? 6. Aqui é o 6. Pra achar aqui no estado 6, eu tinha que achar não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí isso facilitou, tanto que tinha essa parte aqui embaixo, sendo que eu até anotei aqui, ó, tá vendo que tem essa barrinha azul? Isso aqui tudo não servia pra questão que eu fiz, só pensando o que eu ia fazer. Agora eu já entendi melhor o que essa questão queria, e aí tinha outras questões parecidas com essa e eu não precisei fazer isso. Porque eu já entendi como que era, e no final, pra resolver essa questão, eu só precisava desse pedacinho aqui, ó. Desse pedacinho aqui. Uma coisa que eu esquecendo. Eu fiz a minha anotação aqui de todo o assunto, assim, que vai cair nessa primeira prova de termodinâmica aplicada. Só que eu fiz explicando tudo, sabe? Tem coisa que tá até mais repetido, e eu expliquei depois de uma outra forma, que talvez ficasse um pouco melhor e tal. Juntei coisa do Responde Aí, juntei coisa do livro, juntei coisa do slide, de outros slides de outras universidades também. E aí ficou bem grande, sabe? Ficou umas 13 páginas e um pouquinho. E aí depois, não sei se hoje, acho que vai ser difícil fazer isso hoje, mas amanhã, ou até quarta também, antes da prova serve também, mas de preferência amanhã, eu vou fazer um resumo, só que realmente um resumo do que eu preciso saber para a prova. Porque aqui sempre tem informação a mais que no final nem usa. Então eu vou fazer um resumo só para a prova.
Gente, então, eu tô cansada de hoje. São exatamente 9h55 da noite agora. Eu vou dormir daqui a pouco. E eu não tô aguentando essas questões, porque é sempre a mesma coisa, sabe? Muda o assunto, se é de ranking superaquecido, se é de ranking normal, se é de ranking com regeneração, com reaquecido, ou se é de ciclo de refrigeração. Só muda o ciclo, mas é a mesma coisa pra fazer. Então, o que eu falei aqui no vídeo que eu ia fazer um resuminho mais direto da disciplina, eu vou fazer agora. Mesmo que eu não termine, porque eu tô ficando com sono já, e eu dormi daqui a pouco, como eu falei. Então, vou pelo menos começar esse resuminho. E eu termino amanhã e faço mais questões. Lembrando que a minha terça-feira e a prova ainda é quarta. E é de 3 às 5. Então, ainda vou ter como estudar antes da prova também. Eu terminei de fazer o resumo. Eu vou repetir algumas questões. Ficou assim. Ui, aquele ainda tá carregando. Ficou assim. Faltou a parte de ciclo de refrigeração por absorção de amônia, mas eu não acho que isso vai cair na prova. É só porque eu falei isso vai cair, né? Mas bom, eu tenho ela porque eu não entendi direito esse ciclo, sabe? Mas o que eu sei é o que tá no meu resumo maior e o que eu anotei da aula, que foi de explicando essa parte. Só isso aqui. Essa partezinha aqui. Aí é isso. Pra prova, eu vou seguir por isso aqui e pela anotação maior que eu tenho do resumo. Não vou resumir isso aqui, não. Porque até eu não vi nenhuma questão com isso. Então, eu não vou ficar me segurando muito nisso, não. Porque eu posso saber quando vai cair isso agora. Só que eu tô falando. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. Então, finalizando esse vlog, hoje é quarta-feira, 9h30 da noite. Já fiz a prova e o que eu posso dizer é que a prova foi boa. Foi bem parecida com as provas antigas, que era o esperado, porque era um padrão muito bem definido. Mas as questões são bem parecidas, só que o problema que eu tinha reclamado antes, que eu acho que eu comentei aqui, que era sobre os valores não baterem certo com a tabela, e o gabarito tá errado também, essa confusão, acabou acontecendo na prova. Não a questão de gabarito que eu não sei, mas a questão de fazer os cálculos e o valor que eu tenho, não consegui achar na tabela e ter que fazer uma aproximação. E aí fica a questão, não bater na tabela porque tá errado ou porque realmente não ia bater na tabela. No final, aparentemente, pelo que eu consegui conferir com um colega meu, realmente não ia bater na tabela. Então eu ia ter que fazer aproximações em duas das questões, tinha que interpolar um monte de coisa pra achar. Aí no final, deu bom, só não conferi uma questão, mas a questão mais simples, eu acho que eu acertei. Não sei, vou ver. Não sei se o professor demora ou não pra dar a nota. Mas é isso, finalmente essa prova acabou. Então agora eu posso focar nas outras matérias. Então é isso, se você gostou deixa o like, compartilha com seus amigos também, que possam gostar desse vídeo. E é isso, tchauzinho!